Vou chamar a segurança se você não sair daqui com esse cachorro! O gerente gritou ao redor do restaurante. O velho veterano não disse nada. Há momentos em que o respeito não é apenas uma escolha, é um teste. E naquele dia, dentro de um restaurante comum, o teste veio disfarçado de ignorância. O restaurante, Blue Water Grill, estava em sua calmaria habitual de domingo. A luz suave refletia nos cardápios plastificados, os talheres tilintavam em sincronia com conversas mornas e o cheiro de frutos do mar tomava o ar. Quando Daniel Carson entrou, poucos perceberam sua presença. Seus passos eram firmes, mas discretos. Aos 62 anos, seus ombros ainda carregavam a postura rígida de um ex-fuzileiro naval, embora os joelhos denunciassem batalhas internas travadas muito depois da guerra. Ao seu lado, caminhava Rocky, um cão da raça Malinois belga de pelagem dourada e olhos atentos. No dorso, o colete dizia com clareza, animal de serviço. Mas para Daniel, aquele cão era mais do que uma ferramenta. Era um irmão de trincheira, um escudo contra os fantasmas que ainda sussurravam dos desertos do passado. Sem chamar atenção, sentaram-se próximos à parede lateral do restaurante, onde o movimento era menor. Rocky deitou-se entre os pés de Daniel, imóvel como uma sombra silenciosa. A garçonete sorriu cordialmente ao entregar água, mas seus olhos hesitaram ao notar o cão. Sem dizer nada, desapareceu pela porta que levava à cozinha. Pouco depois, o gerente surgiu. Jovem, engravatado, com olhar de autoridade mal praticada. Senhor, aqui não permitimos animais. Preciso que leve o cachorro para fora. A voz era alta o suficiente para que ao menos 3 mesas ao redor parassem de mastigar. Daniel não reagiu de imediato. Sacou calmamente um documento laminado do bolso interno da jaqueta. Ele não é apenas um cachorro, é um animal de serviço. Está autorizado por lei. O gerente sequer lançou os olhos ao papel. Regras são regras. Temos normas sanitárias. Clientes podem se sentir desconfortáveis. Do fundo do salão, uma mulher com óculos vistosos assentiu ruidosamente. Finalmente alguém com bom senso. Cachorro é cachorro, mesmo com farda. Daniel fitou Rocky. O animal continuava inabalável, treinado para ignorar tensões humanas. Então, sem elevar a voz, Daniel respondeu. Esse cão me salvou em campo inimigo. Ele se colocou entre mim e a morte. Não vou deixá-lo agora porque alguém prefere ignorar o valor dele. A resposta foi recebida com silêncio, mas o gerente cruzou os braços. Então sabe o que fazer. Levantando-se com dignidade, Daniel caminhou até a saída, Rocky ao seu lado, como sempre. Nenhuma palavra foi dita. Apenas olhares desconfortáveis acompanharam sua saída. O mundo lá fora parecia indiferente à humilhação, mas algo estava prestes a mudar. E o restaurante ainda não fazia ideia do que aconteceria 2 horas depois. Sentado em um banco de parque, Daniel tirou do bolso um pequeno lanche embrulhado em papel encerado. Era apenas um sanduíche simples, comprado mais cedo. Partiu ao meio com precisão mecânica, oferecendo uma das metades a Rocky. Não é das melhores, parceiro, mas vai ter que servir hoje. O cão aceitou a comida com gentileza. Seus movimentos eram contidos, disciplinados, como os de alguém que entende seu papel e o executa sem esperar gratidão. Mesmo em momentos de descanso, seus olhos não se desligavam de Daniel, atentos a qualquer sinal físico que indicasse necessidade. Rocky não era apenas treinado, ele era intuitivo. Reconhecia mudanças nos batimentos, na respiração, nos gestos que precediam ataques de pânico. Ele havia aprendido a intervir antes que os sintomas se tornassem incontroláveis. Pressionava a perna de Daniel com o focinho ou apoiava o corpo com firmeza para ancorá-lo no presente. Enquanto partilhavam o pão seco e o silêncio, Daniel puxou do bolso interno uma foto antiga, protegida por um plástico desbotado. Na imagem, um homem ferido jazia no chão de terra batida. Ao seu lado, um cão atento, envolto por manchas de sangue secas, mantinha-se de guarda, com os olhos voltados ao horizonte. O cenário, Afeganistão. As marcas vermelhas nas patas do animal correspondiam ao sangue de Daniel. Rocky não havia deixado o lado dele em nenhum momento. Durante horas,
Esperou por resgate, resistindo ao calor sufocante e ao perigo iminente. No monte, colete de Rock na foto, via-se com clareza a insígnia da Unidade Bravo, Divisão K9. Uma tropa especial que atuava em áreas de alto risco, especializada em resgate e neutralização de ameaças. Rock fora condecorado 2 vezes, algo que poucos humanos tinham alcançado. Daniel tocou levemente a imagem com os dedos trêmulos. Estamos fora de combate de novo, não é, irmão? Murmurou. Rock, em resposta, repousou a cabeça no colo do veterano. O gesto era o mesmo que fazia nos tempos de missão, reconfortante, silencioso, firme. Ao redor deles, o mundo seguia. Um ônibus cruzou a avenida com um cartaz estampado. Valorize quem protegeu sua liberdade. Ironia amarga. Poucos minutos antes, ele havia sido expulso de um restaurante por tentar almoçar com o único ser vivo que lhe dera segurança desde o fim da guerra. Uma mãe apressou o passo ao passar por eles, puxando o filho pela mão. O garoto olhou curioso, mas não houve explicação. Apenas medo disfarçado de cautela. Daniel estava acostumado. Entre ser invisível e ser alvo de julgamento, já tinha experimentado os dois. O preconceito não lhe era estranho. Mas o que ainda doía era o silêncio, a ausência de empatia. Enquanto verificava o horário da próxima dose de medicação de Rock, lembrou-se de que o cão também havia sido atingido na mesma explosão que o ferira. Eles partilhavam mais do que cicatrizes. Eram sobreviventes da mesma história, unidos por algo que nem o tempo nem a ignorância poderiam apagar. A cidade parecia ignorá-los enquanto o tempo escorria. Daniel observava o restaurante à distância, encoberto pelas sombras do parque. O letreiro brilhava com normalidade, como se nada tivesse acontecido. Lá dentro, provavelmente os pratos continuavam a sair, as conversas voltavam ao ritmo habitual, e ninguém mais falava sobre o homem com o cão de colete. Ele levou a mão ao joelho dolorido. O estresse da situação começava a cobrar seu preço físico. Rock, ao lado, notou a mudança sutil em sua respiração e pressionou o corpo contra a perna dele. Não havia comando, apenas sintonia. Mais adiante, um grupo de estudantes de Dindudujo ensino médio atravessava a calçada com risos altos e celulares erguidos. Um deles apontou para Daniel com um sorrisinho maldoso. Olha lá, o velho soldado e seu cão mágico, zombou. Outro completou com sarcasmo. Certeza que ele inventou umas histórias de guerra só para parecer herói. Igual meu tio que finge que teve trauma para não trabalhar. Daniel ouviu tudo. Ouviu, mas permaneceu imóvel. Palavras de estranhos não eram novidade. O julgamento raso vinha fácil a quem nunca precisou se esconder de explosões ou contar os segundos até um helicóptero chegar. Rock manteve-se sereno, mesmo diante das gargalhadas. Era treinado para reconhecer verdadeiras ameaças e aquelas vozes vazias não valiam reação. Ainda assim, os comentários ecoaram por alguns minutos na mente de Daniel. Ele se ergueu do banco com esforço. O sol começava a cair, projetando sombras mais longas na calçada. Precisava de um lugar tranquilo. Ainda podia sentir o calor do momento anterior no restaurante, a humilhação pública embrulhada em protocolos. Ao atravessar a rua, seus olhos cruzaram um outdoor iluminado com uma frase curta. Heróis não usam capas, às vezes caminham com patas. Daniel esboçou um sorriso involuntário, um lampejo de reconhecimento em meio à indiferença. No bolso, ainda guardava a fotografia antiga, a mesma que carregava desde o retorno do Afeganistão. Era mais que uma lembrança, era uma prova. De coragem, de companheirismo, de tudo o que Rock representava. Encontraram outro banco, desta vez sob uma árvore, mais afastado da movimentação. Daniel acomodou-se novamente, oferecendo água a Rock com um pequeno cantil de alumínio. Os dois estavam exaustos, mas em paz por estarem juntos. Mais uma vez, era o mundo ao redor que não sabia o que fazer com aquela conexão. E enquanto o restaurante voltava à normalidade, algo invisível se preparava para romper o silêncio. Um movimento discreto, mas poderoso, já havia começado. E muito em breve, deixaria aquele lugar marcado para sempre. O dia parecia comum. Mas Daniel sabia que o mundo, de alguma forma,
estava prestes a virar. As ruas da cidade seguiam com a mesma rotina indiferente. O som do tráfego, o burburinho dos passantes e as pequenas distrações da vida cotidiana não alteravam o que Daniel sentia no peito. Ele sabia que algo grande estava à espreita, e não era a primeira vez que o pressentia. No parque, o silêncio entre ele e Rocky se estendia, mas não era desconfortável. Era o tipo de paz que se conquista após tantas batalhas. Ele fechou os olhos por um momento e deixou os sons ao redor se misturarem com suas lembranças. De vez em quando, os fantasmas do passado voltavam para assombrar os segundos que passavam. Imagens nítidas de estradas de terra no deserto, explosões e, claro, a presença constante de Rocky ao seu lado. No entanto, era difícil ignorar o que acontecia fora de sua bolha silenciosa. A notícia do incidente no restaurante, como um incêndio incontrolável, começava a se espalhar. Ao longe, uma mulher passava com seu celular em mãos, capturando imagens do momento e provavelmente compartilhando a história nas redes sociais. Era uma de muitas, e logo a indignação e os julgamentos ganhavam força nas pequenas conversas. Daniel levantou-se devagar, sentindo a dor nos joelhos e a tensão muscular, como se seu corpo também soubesse que algo estava prestes a acontecer. Rocky olhou para ele, levemente inquieto, como se soubesse que o veterano estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo. E então, Daniel viu. No horizonte, uma notícia no telão de um café próximo chamava sua atenção. Veterano. Expulso de restaurante com cão de serviço. Incidente gera repercussão nas redes sociais. O texto corria rápido, mas a imagem capturava sua atenção. Era o momento exato em que ele saía do Blue Water Grill, com Rocky ao seu lado. E ali, sob as luzes da cidade, começava a história de uma luta que ele não escolhera, mas que agora não poderia evitar. A cidade parecia indiferente ao sofrimento de Daniel. Mas as redes sociais, essas pequenas vitórias e derrotas digitais, estavam em chamas. À medida que o incidente ganhava força, o nome de Daniel Carson se espalhava, não como o de um herói, mas como o de um velho soldado sendo injustiçado. E, na verdade, o que mais o incomodava não era a humilhação em si, mas o fato de que ninguém parecia entender o peso de sua dor. Em casa, Daniel ficou sentado por alguns minutos, com os olhos fixos na tela do computador. Os comentários eram de todos os tipos, desde os que se solidarizavam até os que riam fazendo piada sobre um cachorro de guerra e o velho soldado. O que mais lhe doía era a falta de empatia, a indiferença das pessoas que apenas consumiam. Aquele pedaço de história sem compreender o que ele e Rocky realmente haviam vivido. Rocky, por sua vez, deitou-se ao lado de Daniel, olhando-o com uma intensidade que só ele poderia compreender. O cão sabia que algo estava errado, mas não tinha como ajudar a não ser estar presente. E talvez isso fosse o suficiente. Foi quando o telefone de Daniel tocou. O número desconhecido na tela não foi ignorado. Ele sabia que estava prestes a receber algo que mudaria a direção de tudo. Ao atender, uma voz do outro lado do fio, firme e decidida, se apresentou. Sr. Carson, meu nome é Sarah Miller. Eu sou advogada e gostaria de conversar sobre o que aconteceu no Blue Water Grill. Acho que podemos fazer alguma coisa. Sarah Miller era jovem, mas seu tom e postura carregavam uma confiança que impressionava. Quando ela se sentou à mesa de Daniel no café local, ele percebeu que ela estava decidida a não ser mais uma na longa lista de pessoas bem-intencionadas que tentaram ajudar sem realmente entender o que ele precisava. Sr. Carson, o que aconteceu não é apenas uma questão de discriminação contra um veterano de guerra, mas também uma violação dos seus direitos como pessoa com deficiência. Seu cão é um auxílio essencial e o restaurante violou a lei ao pedir que o afastasse. O que podemos fazer agora é garantir que essa situação não se repita e talvez até lutar por uma compensação. Daniel não respondeu de imediato. Ele não estava acostumado a ser o centro de atenção, especialmente no meio de uma batalha legal. Mas Sarah foi clara. Ela não estava apenas buscando justiça para ele, mas tentando fazer com que a história dele e a de Rocky fosse ouvida de maneira mais ampla. Ela continuou sua voz firme.
O que precisamos agora é transformar esse incidente em algo maior. Em uma oportunidade de mostrar que não podemos mais permitir que veteranos como o senhor sejam desrespeitados e silenciados. A proposta de Sarah era clara: usar o incidente como um ponto de virada para transformar a injustiça em uma causa. E embora Daniel não tivesse pedido por isso, ele sentiu a força da ideia começar a tomar forma. O que se seguiu nos dias seguintes foi uma avalanche de ações. A história de Daniel e Rocky dominou as manchetes locais, e logo as redes sociais começaram a amplificar o eco da indignação. O Blue Water Grill, que até então se orgulhava de seu nome, viu-se no centro de uma tempestade inesperada. E como toda tempestade, a pressão aumentava com cada minuto. E no epicentro disso tudo estava Daniel. A luta por justiça agora tinha um rosto. O de um veterano que, após anos de serviço, ainda estava disposto a lutar. Mas ao contrário de qualquer batalha que ele tivesse enfrentado antes, essa guerra seria travada com palavras, com ações, e com o poder de uma história que aos poucos estava sendo ouvida. A cidade, que antes os ignorava, agora não poderia mais voltar a olhar para Daniel e Rocky da mesma forma. O processo que se seguiu não foi rápido nem fácil. Durante meses, Daniel e Sarah trabalharam juntos, enfrentando o sistema legal, a resistência da opinião pública e, muitas vezes, a indiferença dos que não entendiam o peso de cada movimento que eles faziam. Mas havia algo irremediavelmente humano nas palavras e na história de Daniel, algo que tocava aqueles dispostos a ouvir. A batalha legal não era apenas sobre um incidente isolado em um restaurante. Era sobre uma luta maior, contra o preconceito, enraizado, contra a invisibilidade dos veteranos e contra a constante marginalização de quem sofreu em silêncio. Daniel sabia disso. E a cada novo depoimento, a cada novo apoio recebido, a chama da justiça se mantinha acesa, mesmo quando parecia que o mundo se desligava novamente. Mas não foi apenas o sistema legal que foi desafiado. Daniel e Rocky começaram a se tornar símbolos de resiliência e da verdadeira face da coragem. As imagens deles, mais do que os tribunais ou os papéis oficiais, começaram a fazer a diferença. Uma foto viralizada, onde Daniel aparecia ao lado de Rocky, um veterano e seu cão de serviço, caminhando pela cidade com a cabeça erguida, não como herói, mas como alguém que se recusava a ser esquecido. E foi com essa imagem que algo maior aconteceu. Em um evento público, semanas depois, Daniel foi convidado a falar. Não era uma grande cerimônia, não havia uma multidão esperando por ele. Na verdade, o evento era pequeno, um encontro de veteranos de guerra em uma praça local. Mas quando Daniel subiu ao palco, com a mesma postura rígida que carregava, desde os tempos de guerra, a atenção se concentrou nele. Ao seu lado, Rocky estava, inabalável e fiel como sempre. "Eu não sou herói", começou Daniel, sua voz grave ecoando entre os presentes. "Nunca quis ser. Sou apenas alguém que sobreviveu, como tantos de nós. Mas hoje, espero que ao menos possamos ser vistos. Vistos como seres humanos, como pessoas que ainda carregam as marcas da guerra e que, quando pedimos por ajuda, é porque precisamos de mais do que apenas compaixão. Precisamos de compreensão." O silêncio que se seguiu foi pesado, mas, ao contrário de tantas outras vezes, agora era um silêncio de escuta. Na plateia, um jovem veterano que há muito se sentia invisível levantou a mão. "E o que fazemos agora?" ele perguntou, a voz carregada de angústia. Daniel olhou para ele e sorriu, um sorriso cansado, mas sincero. "Agora fazemos o que sempre fizemos. Lutamos, não com armas, mas com nossa voz. Lutamos pela dignidade, que nunca deveríamos ter perdido." E foi assim que a luta de Daniel, que começou com uma simples injustiça em um restaurante, se transformou em um movimento maior. Um movimento pelo reconhecimento, pelos direitos dos veteranos e pela dignidade dos que serviram ao país. Não foi uma vitória fácil, mas foi uma vitória que começou com a decisão de não permitir que a indiferença tomasse conta. O Blue Water Grill nunca se recuperou completamente do escândalo. O gerente foi demitido e o restaurante perdeu muito de sua clientela.
pois muitos não queriam mais apoiar um estabelecimento que havia mostrado tamanho desrespeito. Mas, mais importante do que o impacto financeiro, foi a lição que foi deixada para todos, a de que, por mais invisíveis que algumas pessoas possam ser para o mundo, há aqueles que, como Daniel e Rocky, são imortais em sua luta pela dignidade. Silêncio que acompanhou sua saída do restaurante naquele dia de verão nunca foi completamente apagado. Mas, agora, havia algo mais. O som das vozes se unindo para mudar uma realidade que tantos preferiam ignorar. E no final, Daniel sabia que, embora sua história tivesse começado em uma pequena humilhação, ela terminava em algo muito maior. Um legado de resistência e humanidade, que, de agora em diante, nunca mais seria silenciado. Se essa história te tocou, e você acredita que cada ato de coragem, mesmo o silencioso, merece ser reconhecido, não perca o próximo vídeo. Vamos continuar explorando histórias de resistência e humanidade que nos ensinam a lutar pelo que é certo. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma parte dessa jornada.